Fala pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Luca por aqui, sejam bem-vindos para a parte 2 então desse nosso react ao vídeo do Pedro, ex-fundador, né, ex-membro, aliás, do Centro Dom Bosco, fundador do Centro Dom Bosco e que aparentemente teve uma mudança de posição. Eu estou numa posição de talvez continuismo crítico, ainda não sei ao certo o que ele pensa, mas certamente não está mais vinculado, pelo menos não oficialmente, ao Centro Dom Bosco, certo? E a primeira parte do vídeo foi bem surpreendente, eu reagi até metade e agora eu vou reagir à outra metade e resolvi dividir esse vídeo em duas partes para não ficar tão longo, porque os meus comentários, né, das minhas experiências, que muito eu partilho, né, junto com o Pedro, tendem a deixar o vídeo bem grande. Mas é isso. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Se vocês gostam do meu trabalho, por favor, já deixem um curtir, um comentário. Essa semana ainda pretendo trazer o react do debate do Cogos com o Hindenburg e também um react a um vídeo do professor Carlos Noguet. Mas, por favor, deixem aqui nos comentários se vocês gostariam de assistir qualquer outra coisa, se vocês desejariam, por exemplo, que eu postasse uma das aulas do Liceu, onde a gente lê Aristóteles pelo método de discussão, para vocês verem como funciona, se vocês gostariam de aulas, de que temas vocês gostariam que eu trouxesse aqui, porque a gente não fique só no react e possa trazer outros tipos de conteúdo que agradem vários públicos aqui. Tá certo? Então é isso. Sem mais delongas, bora pro vídeo aí. Ali não há verdadeira conversão, ali não há nem sequer um processo intelectual de consideração do que é a verdadeira conduta de um católico diante do momento atual. O que há é simplesmente o suposto refúgio de alguém que está extremamente fragilizado diante de uma situação difícil e que, infelizmente, encontra uma série de más companhias, de maus líderes que a levam para um mau caminho. E eu queria aqui dizer publicamente que eu andei por esse mau caminho durante muito tempo. E que graças... Então aqui a gente vê que ele diz de fato, né, que ele considera essa postura do movimento tradicionalista como algo, né, que é um mau caminho na visão do Pedro hoje em dia. Ele falou que inclusive não existe algo intelectual ali por detrás, o que é muito interessante, assim, porque geralmente, né, as pessoas dentro do movimento tradicionalista elas têm uma característica de serem pessoas mais voltadas ao cultivo das virtudes intelectuais, mas parece que o Pedro está dizendo que se você olhar realmente para isso de dentro, você vai ver que não é tanto isso, mas mais um subterfúgio, né? Um refúgio que a pessoa busca para fugir dos problemas reais que ela não consegue resolver dentro da igreja, né? E que de fato existem, né? Muitas pessoas no outro vídeo falaram que a gente estava de alguma forma passando o pano para os problemas na igreja, para a crise na igreja. Em nenhum momento eu fiz isso, nem o Pedro fez isso, né? Bem pelo contrário. Aqui a grande diferença é a postura em relação a esses problemas, né? Então, enquanto muitas pessoas veem o combate de se sujar mesmo na lama para combater os problemas da igreja como uma espécie de mistura, né? Como se a gente estivesse se misturando com os problemas da igreja, nós não vemos assim. Nós vemos que, de fato, nós precisamos, né, arregaçar nossas mangas e não ter medo de se sujar para que a gente possa consertar os problemas que verdadeiramente existem e não simplesmente fugir para uma espécie de reduto ou ilha do País das Maravilhas, né? Então, é uma diferença de postura, ao meu ver, né? Bom, enfim, tem vários comentários para fazer sobre isso, mas é essencialmente uma diferença de como você aborda os problemas da igreja e uma diferença de como você realmente age em relação a eles. Graças a Deus eu fui resgatado, graças a Deus eu fiz um exame de consciência e graças a Deus eu pude sair desse mau caminho. Esse mau caminho que eu mesmo estava trilhando pela minha própria responsabilidade. Eu me coloquei muitas vezes contra a autoridade suprema da igreja, o Santo Padre e o Papa. Eu me coloquei muitas vezes contra o meu bispo. Eu me coloquei contra os bispos, os cardeais, em particular o meu bispo aqui, que é o cardeal Dom Orani João Tempesta. Muitas vezes me coloquei contra o meu pároco, o Frei João, de maneira indireta, eu poderia dizer, por simples rebeldia, por falta de compreensão concreta de tudo o que envolve o ser católico. Porque eu não sei exatamente o que ele quis dizer nessa parte, né? De fato, assim, como é que funciona, né, isso? Hoje em dia, as pessoas, elas acham... Quando elas ouvem o Pedro falando esse tipo de coisa, a primeira coisa que elas pensam é algo do seguinte, tipo... Não, mas tudo bem você ser contra o Papa, né? Aquilo que não é de fé e moral.
mas tudo bem você ser contra os bispos se os bispos estão indo contra a doutrina da igreja, né? Sempre essa justificativa. Só que, apesar de que isso é verdade de fato, não é exatamente um tudo bem, tá entendendo? É tipo assim, deveria causar no católico, né? No católico verdadeiro, assim, ou pelo menos em outros templos da igreja, deveria causar um certo espanto o fato de que você está indo contra as autoridades da igreja. Apesar de você estar certo, né, em caso X ou caso Y, deveria causar sempre uma grande aflição no sentido atual mesmo da pessoa. Olha, tipo, tudo bem, eu acho que eu tenho razão nisso, mas você deveria ter a maior prudência do mundo, porque de fato você está se colocando, não, claro que, né, não falando do Santo Padre, mas contra o seu pároco, por exemplo, ou contra o bispo da sua diocese, que é a autoridade legítima da igreja. A igreja católica não existe na sua diocese se não for o seu bispo. Chore o quanto quiser, né? Esperneie o quanto quiser. Essa é a doutrina da igreja. Não existe, você só é católico porque existe um bispo na sua diocese. Se não existisse um bispo na sua diocese que batizasse as pessoas, porque a maioria dessa galera é batizada na diocese, se vocês não fossem batizados ali, né, vocês não seriam católicos. Então chorem o quanto quiser, mas a grande verdade é que deveria causar um certo espanto, e esse certo espanto e esse certo temor deveria causar nas pessoas, né, que fazem isso, e eu já fiz isso muitas vezes, uma grande prudência, né, do tipo assim, ok, eu estou indo contra o meu pároco, indo contra o meu bispo, ou até mesmo indo contra o que diz o Santo Padre. Então, o que as pessoas deveriam fazer antes de fato tomar essa decisão? Elas deveriam meditar muito e pensar muito, em consultar muito, né, seus diretores espirituais para saber se de fato elas estão certas nisso que elas estão indo contra essas pessoas. Porque se você está, né, indo contra as autoridades eclesiásticas da igreja por um motivo que não é de fato verdadeiro, por mais que você pense que é, você está cometendo uma grande injustiça com a igreja. Então, a posição deveria ser assim, enquanto houver maneiras de defender aquilo que o seu pároco, o seu bispo ou o Santo Padre está dizendo, você deveria estar obedecendo. E você deveria estar tentando fazer o máximo possível para, de fato, né, entender, compreender e aceitar essas falas ou esses posicionamentos. A não ser que seja uma coisa realmente muito escandalosa, né, muito clara. Agora, toda vez que você tem uma espécie de pré-julgamento da intenção, isso o próprio padre Álvaro Calderon fala sobre esse pré-julgamento da intenção dos padres do concílio, né, na Candeia. Se você não assistiu esse vídeo, assista meu vídeo com o professor Carlos Nogueta aqui no canal, né, que é onde o Pablo fala, né, que o padre Álvaro Calderon coloca o pré-julgamento da intenção, né, então vejo muitos tradicionalistas fazerem isso. É do tipo assim, não, olha, eu não tenho certeza se realmente é isso, mas com certeza é porque esse bispo, porque você já pré-julga a intenção do bispo, né, sem de fato saber isso concretamente. A grande verdade, esperneie novamente quando quiser, é que você não sabe, porque você não conhece a intenção da outra pessoa para ter determinado ato. Então, o que o Pedro está falando aqui é que esse tipo de postura, ele cria um certo hábito de pré-julgamento da intenção das autoridades eclesiásticas, né? Então, tudo que elas fazem, você sempre tende a olhar com um certo prisma, com um certo tipo de viés, né, para essas coisas. E você abandona totalmente essa posição do católico de realmente, cara, eu estou indo contra o meu bispo, né? Eu estou indo contra o meu pároco, eu estou indo contra o Santo Padre, apesar de que, sei lá, pode ser que eu esteja certo naquele caso em particular, mas as pessoas se dessensibilizaram com o fato de que elas estão, né, constantemente se colocando contra o que diz o magistério autêntico e universal da igreja, apesar de não ser o magistério infalível, né? Então, isso deveria causar um espanto que infelizmente não causa, mas eu concordo aqui com isso que ele está falando. Hoje nós vemos pessoas que querem, infelizmente, criar uma igreja ao seu modo. Pessoas que, diante dos problemas que elas notam na sociedade, que existem e são inegáveis, pessoas que, diante dos problemas que elas notam na própria igreja, que existem e são inegáveis, elas decidem se refugiar em ambientes que não estão em comunhão com as autoridades eclesiásticas, que não estão em comunhão com o Santo Padre, o Papa, que não estão em comunhão com os bispos, como eu mesmo fiz. Sem dúvida nenhuma, não é esse o caminho diante desses tempos de crise.
custe o que custar, nós devemos nos manter na igreja. Custe o que custar, nós devemos nos manter unidos ao Santo Padre, o Papa. Mas não só de boca, não só de aparência, não de uma maneira intelectual e falsa. De fato, unidos a ele. Esse é o ponto. E para fundamentar isso minimamente... Eu não sei o que ele quer dizer aqui, mas eu tenho algumas suspeitas do porquê que ele diz isso, né? Se você pegar os tradicionalistas, tem realmente uma grande batalha ali dentro do movimento tradicionalista contra o sede-vacantismo, né? Mas o que o Pedro parece estar dizendo aqui é que, né, essa história de união ao Papa, principalmente, né, falando da posição de reconhecer e resistir, e novamente eu falei sobre isso naquele vídeo com o professor Carlos Nogueira, parece realmente que a posição RR, né, de reconhecer e resistir, ela no fim do dia, sinceramente, é só algo como escolher ou não aquilo que, né, eu quero obedecer do magistério ou do que o Santo Padre fala, né? E talvez seja essa crítica, não tenho certeza, mas talvez seja essa crítica do Pedro aqui, né, sobre essa união só intelectual, né, ou meramente intelectual, e só de boca, né, como ele diz, e não de fato de coração. Então, talvez seja isso, eu não sei o que é exatamente o que ele quis dizer aqui. Eu nunca estive exatamente dentro do movimento tradicionalista, apesar de já ter sido quase tradicionalista milhões de vezes na vida, mas de fato, parece que ele vendo de dentro, ele via isso com mais clareza, assim, um certo tipo de união meramente teórica, talvez, né, meramente especulativa com o Santo Padre, mas não de fato em verdade e espírito, né? Porque, como eu falei, aqui eu estou diante de uma aula também. Eu tive o meu conteúdo de testemunho, o meu testemunho que veio desde a minha conversão, uma conversão que me levou ao amor à igreja, até os tempos da tentação, que começaram lá no movimento Sentinelas, ali por volta de 2013, 2014, desde que eu decidi, como eu penso que deve ser para todo fiel leigo, fazer apostolado na sociedade, defender a fé católica, defender a Santa Igreja, e que, de alguma maneira, essas tentações se intensificaram muito no momento em que o movimento Sentinelas, na minha vida, naturalmente, se converteu no Centro Dom Bosco, dois movimentos que eu, com outros irmãos, com amigos, eu ajudei a fundar. Essas tentações se agravaram de uma tal maneira, e o que me segurou, como eu falei, só para deixar o raciocínio bem fechado, foi a vida paroquial. A vida paroquial e o serviço paroquial. Porque a vida paroquial nos mantém com os pés no chão. Esse é o detalhe. Muitas pessoas hoje vivem um catolicismo de rede social. É um catolicismo de YouTube. Você entra ali no Instagram muitas vezes, e eu mesmo até hoje sigo várias dessas páginas, e você vê todos aqueles abusos litúrgicos, aquelas tragédias. E essas pessoas que vivem rodeadas desses vídeos, elas acham que a igreja é aquilo, porque elas não vivem nas paróquias e não veem as pessoas que estão ali, que são católicas de fato. E essas pessoas vivem um catolicismo artificial, de rede social, começam a julgar a todos, só elas são católicas. E elas perdem por completo o contato com a realidade. Então, nesse momento mais escuro, nesse pior momento, em que eu comecei de fato a cair em um cisma progressivo, porque não existe... Uau, um cisma progressivo. Eu só quero comentar o que ele falou. Novamente, né, voltamos ao tema do vídeo passado. Cara, acho que é um monstro que a gente criou, né? Eu tenho culpa nisso também, assim como muitas outras pessoas nas épocas mais tensas ali, 2016, 2017, quando começou uma certa conversão em massa, principalmente por uma questão política, né, com a questão do Bolsonaro e tal. Quando as pessoas começaram a estudar política e aí começaram a estudar religião e muitas pessoas começaram a se converter, o que aconteceu é que essas pessoas eram muito perseguidas nas paróquias, seja pelos padres ou pelas próprias comunidades. E o que aconteceu foi que, e isso aconteceu comigo, as pessoas começaram a fugir para a internet e começar a procurar pessoas que passavam também por isso, né? Foi assim, por exemplo, que surgiu o Instituto Cristo Rei, né? Foi assim que eu fundei, que na época era o grupo de estudos Joseph Ratzinger. Então, era mais ou menos assim que funcionava. E isso cresceu, assim como o ambiente digital cresceu muito, o catolicismo na internet também. E o catolicismo na internet, ele sempre teve esse caráter de ser o reduto de sanidade do catolicismo nacional, né? De ser a frente de batalha contra as realidades paroquiais, porque ali não poderia haver intervenção das autoridades eclesiásticas, pelo menos não até agora, né? Então,
de fato, o catolicismo na rede social, ele foi muito bom, ele é muito bom por causa disso, mas ele teve esse efeito colateral de que muitas pessoas se converteram na internet e nunca saíram dela. Muitas pessoas que eu conheci se converteram porque amigos falaram num grupo de estudos, começou a entrar, a gente tinha um servidor no Discord lá, aí o pessoal entrava no servidor do Discord, aí existiam algumas formações, daqui a pouco começavam, de fato, a ir numa missa na paróquia, mas não falavam com ninguém, só iam na missa na paróquia e iam embora, né? Ficavam naquela coisa meio do Olavo, né? O sacramento é importante, vai embora, né? O Olavo falava isso. Então vai lá, recebe o sacramento e vai embora. E, enfim, sem querer criticar assim, o Olavo por isso, né? Porque eu entendo porque ele falou isso. Mas o que acabou acontecendo foi que essas pessoas, elas então se converteram na internet e jamais saíram na internet. A igreja virou uma espécie de igreja digital. Então, a igreja, a minha comunidade, não é mais a minha paróquia. A minha comunidade agora, né, é o meu servidor no Discord. E isso acontece. Eu sei que parece clichê, mas acontece. Agora é o meu servidor, é o meu canal no Telegram. Agora é os meus amigos no grupo do WhatsApp, entendeu? E aí você até puxa, sei lá, às vezes. Então eu tô falando de uma perspectiva de alguém que viveu isso, assim, e viu isso acontecer com amigos, né? Eu até puxo um amigo ou outro meu sei lá, da faculdade, ou que seja amigo de infância, esse cara também se converte, mas fica nisso, né? E o que o Pedro tá falando aqui parece ser muito importante. A vida paroquial, ela não deixa você criar esse tipo de alegoria do catolicismo. Quando eu fui pro Thomas Aquinas College, que eu vi nos Estados Unidos como a igreja católica eu finalmente consegui acalmar meu coração, porque eu era, quem lembra do Luca antes de 2021, de junho de 2021, lembra que eu era extremamente combativo, né? Eu era uma pessoa extremamente, assim, realmente combativa com os problemas da igreja e muito desordenadamente. E por quê? Porque eu achava que o catolicismo, que a igreja católica, ela era toda exatamente igual era na Arquidiocese de Porto Alegre, que era uma porcaria, né? Então, eu achava que o mundo inteiro era assim. E as pessoas acham, às vezes, que o catolicismo no mundo inteiro é da forma que o catolicismo é no Brasil. Entendam, meus caros, né? Não é querer usar argumento de autoridade aqui, mas o catolicismo no Brasil é um fenômeno completamente à parte na igreja. É um fenômeno à parte. Isso, o catolicismo no Brasil, ele é o que é, e só é no Brasil, né? Porque uma série de fenômenos, pelo fato de nós termos sido colonizados católicos, de nós termos uma herança católica cultural gigante que foi completamente abandonada, do catolicismo ter se tornado algo simbólico apenas no Brasil, algo meramente social, né? De termos o problema da teologia da libertação destruindo as paróquias. Isso é um fenômeno completamente particular do Brasil, né? Vejam que se você transpor isso, né, para os Estados Unidos, você vai ver que, por exemplo, é uma situação completamente diferente. Lá o catolicismo é completamente diferente. Você não tem teologia da libertação, praticamente, nos Estados Unidos, né? Você tem, mas não tem como nem de perto o que é no Brasil. A qualidade do clero é muito maior, apesar de ser um clero menor. A qualidade dos fiéis é muito maior, apesar de ser menor. Por quê? Porque eles têm uma história completamente diferente. E assim é em todo lugar do mundo. Então, a igreja no Brasil, ela não pode ser referência para como a igreja está no mundo, apesar de que tem muitas coisas que acontecem na igreja do Brasil, principalmente relacionadas ao modernismo, que é uma síndrome mundial, né? O catolicismo no Brasil, ele consegue ser sim um dos piores do mundo, né? Então, eu sei que é forte dizer isso, mas é verdade. Então, assim, o que acontece quando você começa a alimentar muito esse espírito é que você cria um fantasma, né? Uma espécie de espantalho da igreja, que ela não existe. E ela não só não existe no resto do mundo, como muitas vezes ela também não respeita a realidade paroquial mesmo, né? Se for lá, você vai ver que, sei lá, sim, vai ter muita gente, como nos comentários do outro vídeo, né, as pessoas comentando, e eu também vivi isso, vai ter muita gente que realmente não crê na Eucaristia, vai ter muita gente que só tá lá pra, sei lá, combinar o que vai fazer de noite. Tem gente de todos os tipos, mas tem pessoas boas, tem pessoas que querem o bem, tem pessoas que estão buscando a Deus, e essas pessoas estão abandonadas porque o Senhor resolveu não tirar a bunda do sofá e só ficar criticando. Então, enquanto houverem pessoas aqui na minha paróquia que precisam de mim, por mais que 95% das pessoas realmente não estejam interessadas na igreja verdadeiramente, não queiram ser católicas verdadeiramente, não conheçam a doutrina, se 5% das pessoas estão lá buscando, é meu dever, enquanto alguém que sabe a realidade da igreja, ajudá-las. É meu dever fazer isso. Às vezes o seu pároco, ele não pode falar, ele está sobrecarregado, ele está com pressão dos bispos, ele está com pressão dos grupos, porque esses grupos, eles de alguma forma mantêm a paróquia, e se o padre falar alguma coisa que os grupos interpretem errado, a paróquia já não consegue andar. Então, vocês precisam ter uma visão um pouco maior e mais adulta da realidade. Você não pode esperar que um pároco vá lá e simplesmente vai
apesar de ser o certo, novamente, apesar do dever dele ser, de fato, defender a verdade, você não pode esperar, sei lá, um pároco sem informação, ele vai lá e vai simplesmente, né, falar do jeito dele, tudo que ele acha que tá errado, que as pessoas não estão fazendo, e depois ele vai perder completamente os grupos da paróquia, as pessoas nunca mais vão voltar para a igreja, a paróquia vai ficar sem renda, né, tudo isso vai acontecer. Então, a situação é um pouquinho mais delicada do que o seu mundinho aí, né, onde você simplesmente acha que a pessoa deveria fazer isso porque sim, porque você quer, sem considerar o resto das coisas, né, que sim, são menos importantes, mas também devem ser consideradas. Então a realidade paroquial, ela esmaga o catolicismo de internet, ela esmaga o catolicismo de rede social. Eu recomendo fortemente que vocês voltem à vida paroquial, quanto antes. Apenas o estado de cisma perfeito e acabado. Existe um momento em que você está na igreja e existe aquela ameaça de cisma que começa a crescer na sua alma e na sua vida. E eu vivi isso concretamente. E o que me salvou foi o fato de eu ter uma paróquia, foi o fato de eu ter para onde voltar, o fato de eu ter uma família e ter serviço paroquial na minha vida. E foi isso que me segurou, que me prendeu à realidade. E hoje eu me preocupo muito com essa proposta de catolicismo que não é exclusiva desses ambientes sobre os quais eu tenho falado, que é um catolicismo sem paróquia, que é um catolicismo desvinculado das paróquias. É inegável que as paróquias têm uma série de problemas, fofocas, intrigas, que são próprios das misérias humanas. As nossas famílias também têm esses problemas e nós não as deixamos. Eu penso que é fundamental resgatarmos a verdade, a noção de que nós devemos ter uma paróquia, nós devemos estar como católicos enraizados em uma paróquia, e isso é próprio do ser católico. E eu queria aqui pegar o Catecismo de São Pio X, que é tão citado por determinadas pessoas para justificar o injustificável, para simplesmente estabelecer aqui alguns princípios importantes do que é ser católico, para que nós não os percamos de vista. Primeiro, lá na pergunta 149 do seu catecismo, aqui nessa edição da editora Permanência, ele vai dizer o seguinte: o que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade ou reunião de todas as pessoas batizadas que, vivendo na Terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice. E aí ele vai continuar na próxima pergunta para deixar bem claro o que é necessário para alguém ser membro da igreja. Para alguém ser membro da igreja é necessário estar batizado, que é um fato objetivo, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e os outros legítimos pastores da igreja. Então aqui vem essa questão do reconhecimento, porque aqui é que está a questão mais delicada, o reconhecimento ao Santo Padre e aos outros legítimos pastores. E eu só queria, na próxima pergunta, delimitar isto com São Pio X, evidentemente. Quem são os legítimos pastores? A quem nós devemos reconhecer. Os legítimos pastores da igreja são o Pontífice Romano, isto é, o Papa, que é o pastor universal, e os bispos. Além disso, sob a dependência dos bispos e do Papa, tem parte no ofício de pastores os outros sacerdotes, e especialmente os párocos. E aí vem essa questão do reconhecimento. Porque muitas pessoas hoje, eu já tenho aulas gravadas a respeito da questão do sedevacantismo, eu não há tempo para falar sobre isso nesse vídeo, das pessoas que não reconhecem o Santo Padre e o Papa. É evidente que essas pessoas, é claro que Deus é que vai julgá-las, mas em teoria essas pessoas se colocam fora dos requisitos que São Pio X está a colocar aqui, porque elas não reconhecem o Santo Padre e o Papa e os legítimos pastores. Aqueles que se declaram sedevacantistas, ou mesmo que não se declaram, aqueles que no seu íntimo são sedevacantistas, aqueles que não reconhecem o Santo Padre e o Papa como vigário de Cristo na Terra, pastor supremo da Igreja, esses não são católicos, segundo o que diz São Pio X. Evidentemente, não estou aqui a dizer que essas pessoas estão a caminho do inferno. Elas, pelo contrário, é que dizem que nós que reconhecemos o Santo Padre é que estamos em uma outra igreja e estamos a caminho do inferno. Porque essas pessoas estão em tamanha confusão, e eu acabei de falar aqui
brevemente sobre o nível de confusão que eu mesmo já testemunhei nesses meios, confusão psicológica, confusão social, desamparo em uma série de sentidos, pessoas muitas vezes recém-convertidas, que não têm muitas vezes o amparo devido, que só Deus irá julgá-los. Mas aqui existe um outro problema que muitas vezes não é percebido. São aquelas pessoas que dizem que reconhecem o Papa, dizem que reconhecem os bispos, os legítimos pastores, mas os desprezam. Ou, para usar a palavra que está na moda, que eu tentei aplicar a mim no meu testemunho, resistem às legítimas autoridades. Assim, eu não sei se resistir aqui pode ser usado, né, sinonimamente com desprezar, mas existe um certo sentido de resistir que é desprezar aqui, né? A gente pode ver que há uma ligação entre essas coisas, mas assim, quando a gente fala do Papa, é um caso um pouquinho mais complexo, porque como poucas coisas que o Papa fala podem de fato influenciar nossa vida prática, sobretudo a vivência dos nossos sacramentos diariamente, às vezes você pode dizer, não, eu reconheço o Romano Pontífice, mas mesmo que você o negue, né, negue obediência a ele no seu coração, é muito difícil dizer e acusar isso de alguém, né? Porque a gente não conhece o coração das pessoas. Agora, quando a gente está falando de bispos, né, sobretudo, aqui fica muito claro, né, que de fato não só há uma resistência, mas há uma desobediência aos legítimos pastores e às legítimas autoridades da igreja. Então, veja o Catecismo de São Pio X, ele não fala só em reconhecer, mas quando ele fala, quando está na pergunta anterior, né, ele diz obedecer aos legítimos pastores. Né? Então, quando o seu bispo diz, né, que ele não permite a missa tradicional na sua diocese, e aí você vai assistir uma missa na Capela de São Pio X, apesar de ser uma missa lícita, apesar de ser uma missa válida, né, ela é ilícita porque o bispo não permite, apesar de ser uma missa válida, e apesar de que a própria Santa Sé já disse que uma pessoa que frequenta essas missas não enfrenta nenhuma pena canônica, ou seja, apesar de ficar tudo bem com você, no sentido de que você não enfrenta nenhuma pena canônica, que a missa é válida, que você pode até argumentativamente aqui cumprir o preceito dominical assistindo essas missas, você realmente está obedecendo seu bispo, que diz que você não deve ir, que ninguém está autorizado a rezar essa liturgia? Né? Então, Luca, mas a Coprimum Tempore... Tá, legal, tem a Coprimum Tempore, você diz lá que a Coprimum Tempore São Pio V canonizou um rito litúrgico e tudo mais. Mas e se você estiver errado? E se São Pio V não fez isso? E se São Pio V não quis, né, limitar os poderes de todos os seus sucessores? E se São Pio V, mesmo que quisesse, não pudesse fazer isso? Se um Papa não pode limitar o poder do seu sucessor naquilo que é matéria litúrgica, porque o Papa é chefe da liturgia. E se você estiver errado na interpretação da Coprimum Tempore, a implicação direta disso é que você está cometendo uma grande injustiça, desobediência e rebeldia com o bispo da sua diocese. Ponto! Chore o quanto quiser. Se você estiver errado, você está desobedecendo os legítimos pastores da igreja. Então, apesar de você estar indo a uma missa belíssima, que é válida, que o sacramento está acontecendo, de você não sofrer pena canônica, você está desobedecendo o bispo da sua diocese se você estiver errado. Então você deveria pensar nisso. É o que eu acho. É o que eu sempre fiz, aliás. E nós veremos que isso, e depois de muita reflexão, eu cheguei a essa conclusão, isso não é possível. São Pio X vai dizer o seguinte no seu catecismo, lá na pergunta 203, como qualquer católico deve proceder para com o Papa. Todo e qualquer católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor e Mestre universal e estar unido a ele de espírito e coração. De maneira que não é possível resistir ao Santo Padre e o Papa dessa maneira, como nós vemos essas pessoas fazerem esse desprezo absoluto, teórico, a priorístico, é injustificável, é contrário à doutrina da Igreja. Eles colocam 1000 argumentos, estado de exceção
canônico, crise na igreja, isso não existe, isso não é católico. É uma postura anticatólica. O que nós vemos são igrejas paralelas, que são feitas à margem da igreja e que eu mesmo fiquei tentado a pensar que esses caminhos são legítimos e não são. É um termo muito adequado, na minha visão, o termo que essas pessoas são sede-vacantistas em um sentido prático. É evidente que é um termo impróprio, é um termo para mostrar que essas pessoas, elas dizem que reconhecem da boca para fora, mas no coração não reconhecem, porque elas não estão unidas ao Santo Padre em espírito e coração. Na pergunta 209, São Pio X vai dizer o seguinte a respeito do bispo. Deve o fiel estar unido ao próprio bispo? Sim. Todo e qualquer fiel eclesiástico ou leigo deve estar unido de espírito e de coração ao próprio bispo, que está em graça e comunhão com a sé apostólica. Então veja. Então aqui, no caso do bispo, parece que fica mais evidente, né? Porque assim, quando ele fala do caso do Santo Padre, é bastante especulativo, né? Eu não colocaria os movimentos tradicionalistas como igrejas paralelas ou nada do tipo, né? Talvez aqui é aberto a opiniões, né? Eu não faria isso, mas vejam como no caso do bispo a coisa fica já bem mais difícil de defender, né? Vejam, o critério é o bispo estar em comunhão com o Santo Padre e o Papa, de maneira que, sim, nós devemos estar unidos da mesma maneira, de espírito e de coração com os nossos bispos. E aí, como nós devemos proceder para com o bispo? É a pergunta seguinte. Todo e qualquer fiel eclesiástico ou leigo deve respeitar, amar e honrar o próprio bispo e prestar-lhe obediência em tudo que se refere ao bem das almas e ao governo espiritual da diocese. Vejam que é o que está no Catecismo de São Pio X. E aí você tem uma diocese e, paralela a essa diocese, você tem um priorado da São Pio X e as pessoas cagam para o seu próprio bispo da sua diocese, né, para ficar só com o priorado. Aí a pergunta é, tudo bem que você faça isso, você não enfrente pena canônica, que os sacramentos sejam legítimos, que a liturgia seja bonita, que maravilha. Mas você está cumprindo o que o catecismo tradicional diz sobre o dever do fiel leigo para com seu bispo? Novamente, eis a pergunta aí. Inquestionavelmente um catecismo de acordo, da mesma maneira que é o catecismo romano que está aqui, catecismo de São João Paulo II, são catecismos que estão totalmente de acordo com a tradição de 2000 anos da igreja. E aí vem a figura do pároco, na 213. Que deveres têm os fiéis para com o seu pároco? Eu quis delinear bem a questão do Santo Padre, do bispo e do pároco. Os fiéis devem conservar-se unidos ao seu pároco, ouvi-lo com docilidade, professar-lhe respeito e submissão em tudo que interessa ao bem da paróquia. Esse é o caminho. Não há outro caminho para um fiel católico. E hoje, infelizmente, muitos recém-convertidos, como era o meu caso, eu tenho 15 anos de caminhada de fé, eu sou um recém-convertido. Muitos recém-convertidos têm se colocado como professores, doutores da igreja nas redes sociais, para dizer que existe um outro caminho diferente desse que eu acabei de ler, outro caminho para a santidade, outro caminho para o céu, e não há. Professar é o batismo, crer e professar a fé católica, os sacramentos e a submissão, a comunhão com os legítimos pastores. E aí, por fim, eu quis colocar aqui o que São Pio X diz a respeito dos cismáticos. O que é o pecado de cisma? Não é a minha intenção dizer o grupo A, o grupo B está em pecado de cisma, não é isso. É para que nós entendamos que o cisma, da mesma maneira que acontece com a heresia, é algo que pode acontecer de maneira progressiva. A heresia, ela se configura através de uma recusa com pertinácia, mas ela pode começar com uma dúvida. Vejamos aqui o que é o cisma na pergunta 229 do Catecismo de São Pio X. Quem são os cismáticos? Os cismáticos são os cristãos que, não negando explicitamente dogma algum, ou seja, eles têm a fé íntegra, se separam voluntariamente da Igreja de Jesus Cristo ou dos legítimos pastores. Então, o que há hoje no ambiente católico... Com essa definição, é bem difícil defender que não há um cisma, né, por parte do movimento tradicionalista, pelo menos materialmente falando, né? Tudo bem que formalmente é uma outra história, porque quem
formalmente define o cisma é a própria Santa Sé, e a Santa Sé nunca fez isso com os movimentos tradicionalistas, né? Então, de fato, formalmente não há um cisma. Agora, pelo menos materialmente, parece que é bem difícil pela definição mesmo ali, né, dada do que são cismáticos, dizer que esses movimentos tradicionalistas não voluntariamente se dividem, né, e se colocam à parte da igreja e dos seus legítimos pastores. Católico, da parte de muitos recém-convertidos e da parte de muitas pessoas que muitas vezes frequentam as próprias paróquias, são ameaças de cisma, diferentes graus, eu diria, vou usar uma palavra aqui errônea, imprópria, mas são cismas embrionários, cismas em potência, pessoas com essa atitude de rebeldia. Evidentemente que a nossa submissão aos legítimos pastores, ela não é cega, ela não é absoluta. Nós temos o direito, muitas vezes, o dever de levar para eles as nossas legítimas admoestações, as nossas legítimas aspirações, principalmente quando há perigo para a salvação das almas. Isso está na lei canônica, mas as pessoas têm usado e abusado desse direito que a lei canônica nos dá, nos confere. E tem feito isso de maneira muito desordenada, sem a devida consideração, sem a devida oração, sem a devida vida apostólica, sem os critérios que o Evangelho nos coloca. Aqueles critérios da correção fraterna que nos orientam a procurar, em primeiro lugar, a pessoa a ser corrigida. Nós não estamos a seguir esses critérios. E o último ponto que está aqui também no Catecismo Romano e no Catecismo de São João Paulo II é a unidade, a unicidade da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por que dizeis que a Igreja é una? Pergunta São Pio X. Digo que a verdadeira Igreja é una porque os seus filhos, de qualquer tempo ou lugar, estão unidos entre si na mesma fé, no mesmo culto, na mesma lei, na participação dos mesmos sacramentos, sob o mesmo chefe visível, o Romano Pontífice. E esses grupos, a partir de erros que eu mesmo corri o risco de cometer, apontam muitas vezes que existem duas igrejas. Que a igreja, muitas vezes usam termos absurdos, como a igreja pós-conciliar, a Roma pós-conciliar, como se houvesse uma divisão na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui sim, há até um risco de heresia. Aqui sim, é evidente que darão explicações, como sempre tem, explicações das mais diversas. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma só. É a Santa Igreja Católica. Por isso é que fica aqui o apelo para que nós permaneçamos na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é o apelo de alguém que tem estudado esses assuntos relacionados à crise da Igreja há anos. Tenho me aprofundado nesses assuntos, não apenas com a leitura de livros, o que é muito importante, mas não se trata apenas de uma questão intelectual. Esse é um problema, como eu falei, psicológico, também social. Eu já vi pessoas que, só para dar um exemplo, pessoas que não frequentavam o rito atual, a partir da reforma litúrgica que ocorreu no pontificado de São Paulo VI, não frequentavam esse rito de modo algum. Trocaram o círculo de amizades e imediatamente, ou quase imediatamente, começaram a frequentar o novo rito. A mesma coisa acontece com sacerdotes que se desentendem com os seus bispos. E fica muito claro que ali não se deu nada intelectual, não se deu nenhuma reflexão. Foi uma frustração. Simplesmente um sacerdote que não tem para onde ir. Muitos jovens com conversões sinceras têm se perdido nesse caminho e nós precisamos dar atenção para essas pessoas. Esse é um dever, inclusive, dos sacerdotes que estão na igreja e que estão a ver esse problema, porque não adianta só ficar a bater nas pessoas. Não adianta só, nós precisamos acolher essas pessoas e resgatá-las desses caminhos que objetivamente levam à perdição. Não sei se cada uma dessas pessoas, como eu falei anteriormente, subjetivamente se perderá, mas objetivamente são caminhos de perdição, porque são caminhos fora da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrar esse testemunho, para encerrar essas retratações que eu fiz, essas reparações que eu quis fazer, e essa aula, eu queria ler o Evangelho que providencialmente é o Evangelho de hoje, dia 4 de fevereiro de 2025,
que me parece um evangelho muito significativo para essa aula, que é aquele belíssimo evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43, que fala da cura da hemorroísa e da ressurreição da filha de Jairo. Então vamos lá. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e, à sua vista, lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando: tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levava consigo e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talitha cum, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhes severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Muitas vezes, diante das feridas, nesses momentos difíceis, nós temos diversas tentações de sair dela. É isso que eu vejo muitas vezes nesses meios. Como eu mesmo cheguei nesse estágio. Pessoas que chegam a tal ponto, a tal estado de inimizade com a igreja, que começam a rir diante das más notícias. Vem um abuso litúrgico, vem um fato que às vezes é noticiado pela mídia, que muitas vezes é inimiga da igreja, e muitas vezes esse fato nem é verdadeiro, e começam a comemorar, começam a rir, e se tornam escarnecedores da própria igreja. E tanto essa hemorroísa como essa menina, ali a gente vê claramente a figura dos legítimos pastores nos 3 apóstolos, São Pedro e os irmãos, os filhos de Zebedeu, São Tiago e São João. Quando eu vinha para cá, me veio essa passagem no coração e eu decidi colocá-la pouco antes do início da aula. Aconteça o que acontecer, a ferida que se mostre, aconteça o que acontecer, independentemente da tempestade, não deixemos a barca, como muitos têm feito nestes tempos. Permaneçamos na barca. Não permitamos que esse amor pela Santa Igreja, que graças a Deus brotou no meu coração lá em 2009, se perverta como aconteceu comigo. E infelizmente tem acontecido com muitos. Era esse o alerta que eu queria fazer. E queria fazer com base na minha vida. E graças a Deus eu fui resgatado em tempo de voltar. Hoje eu continuo com os pés no chão, graças a Deus, na minha paróquia, com a catequese, com outros projetos, com os empresários e com a União Apostólica Cardeal Leme, com o Fórum Rio,
com uma série de outras iniciativas e acima de tudo, nessas iniciativas, eu busco estar em comunhão com as autoridades eclesiásticas. E diferentemente do que eu mesmo dizia, é possível fazer apostolado em comunhão com as autoridades eclesiásticas. E eu queria entregar os frutos desse vídeo à Nossa Senhora Auxiliadora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilha, pessoal. Esse foi o vídeo, então. Testemunho bem forte aí do Pedro. Vários comentários, né, dele em relação a essa experiência que ele teve dentro dos movimentos tradicionalistas. Eu não sei se concordo com tudo. Eu também não sei se tenho capacidade, informação, porque eu não vivi dentro desses movimentos o suficiente para saber se de fato é isso que ele está falando ou não. Mas muito disso que ele falou eu também enxergo. E a minha busca tem sido, né, dentro do apostolado, primeiro, né, conscientizar as pessoas, né, que não são dos movimentos tradicionalistas, saber o que é o movimento tradicionalista verdadeiramente, sem colocar todo mundo dentro de um mesmo balaio. E de alguma forma tentar conscientizar a maior parte que eu puder dos tradicionalistas dos problemas que essa posição traz, e que não são problemas simplesmente banais ou circunstanciais, mas problemas centrais que abalam certamente, né, a noção de catolicidade da igreja. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se possível, novamente peço para que vocês deixem o like de vocês, um comentário, sugestão também de react ou de qualquer outro tipo de conteúdo que vocês gostariam de ver aqui no canal. Por hoje é isso, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais.